Hoje eu quero trazer algumas pessoas de Leão e algumas profissões relacionadas a esse signo. Vamos lá. Primeiro, quando a gente associa uma profissão ao signo, ela deve ser considerada uma profissão associada ao signo, não às pessoas do signo, porque senão a gente limitaria demais as coisas. E outro ponto, a gente não pode considerar apenas o signo solar como um potencial de profissão na nossa vida. Existem outros pontos no mapa que às vezes são até mais importantes do que o signo do Sol. Porém, quando a gente exerce uma função no mundo, se ela estiver conectada ao que o Sol no mapa pede, vamos dizer assim, a pessoa de alguma forma vai sentir que ela está seguindo um caminho de mais alegria, porque ela está vivendo o que o Sol dela emana, a luz do Sol. Então, quais seriam profissões que a gente pode relacionar ao signo de Leão? Se o signo de Leão representa o fogo fixo, então profissões onde a pessoa está no centro, ela de alguma forma vai sentir que está exercendo o seu brilho solar. Um exemplo disso, um ator. A pessoa está lá atuando, seja num teatro, ou seja na televisão, ou onde for. Quando é o momento da fala dela, ela está no centro. Ela está sendo protagonista. Mesmo que ela não seja protagonista da história, quando é o momento dela, é o momento dela. Então, todo tipo de arte cênica a gente pode relacionar ao signo de Leão, porque quando a pessoa está ali atraindo olhares ou as câmeras para cima dela, ela vai estar se colocando em evidência e aí ela vai estar podendo mostrar o que ela tem de melhor. É o momento dela. Então, toda pessoa que vai se colocar em destaque, por exemplo, ela está exercendo a face leão dela. Vamos colocar dessa forma. E aí, por exemplo, um diretor de cinema. Ele vai centralizar toda a obra dele, todo o roteiro, todas as cenas de alguma forma, onde ele está no comando. Então aqui novamente a gente vê uma pessoa como o centro. Os atores vão dever obediência a esse diretor porque ele vai estar ditando as regras das cenas, por exemplo. E esse diretor não necessariamente precisa ser um diretor de cinema ou de teatro ou qualquer coisa. Pode ser um diretor de escola, por exemplo. Ele vai estar no comando, tem os professores, os supervisores, os alunos, mas ele de alguma forma é o coração da escola. Uma profissão altamente relacionada ao signo de Leão são os criadores, de todo tipo. Tudo que a pessoa cria, ela está trazendo a individualidade dela e a identidade dela naquela criação. Seja uma pintura, um desenho, uma música, um filme, uma arte de qualquer forma. E também a pessoa que está voltada para a própria criatividade, independente do que ela for criar, ela está colocando a marca dela registrada naquele produto. Ela está desenhando a identidade dela e dando vida a ela. Leão é um signo de vida. Então tudo que é colocado como uma criação vindo particularmente, especialmente de uma pessoa, está voltado ao signo de Leão. E a gente pode ver também na questão da medicina, por conta do Sol ser o regente de Leão e o Sol representar o coração, a gente vê os cardiologistas. E uma profissão onde pessoas não precisam seguir ordens acima dele, também é muito bem-vindo para o signo de Leão, que tem a liberdade do rei. Todo tipo de gerência, por exemplo, de diretoria, tudo também está relacionado ao signo de Leão. Ele vai estar de alguma forma exercendo um poder como se fosse de um rei. Claro que não naquela grande escala, mas um gerente, por exemplo, ele está comandando outras pessoas ao redor dele. Então ele está cumprindo uma função leão. Um palestrante, um líder motivacional, uma pessoa que está ali no centro, mostrando a partir da própria experiência o que ela já viveu. E sendo um líder motivacional para as outras pessoas também tem a ver com o signo de Leão. E agora umas pessoas do signo de Leão para poder a gente ilustrar aqui. A Madonna, por exemplo, ela é de Leão. Ela é considerada por muitos uma rainha, extremamente relacionada a esse signo. E veja só, ela é uma pessoa que está no ramo da música há muitos anos e desde o início ela já foi centralizadora na arte dela. Ela já era um destaque por si só. E depois de tantos anos de carreira, ela ainda se mantém no ramo da música até hoje. A atriz Viola Davis também é de Leão.
Vejam só como ela consegue, quando é o momento dela se destacar numa cena, olha como ela chama atenção. Ela realmente se destaca devido a toda a sua capacidade de colocar as emoções dela para fora, de expressar o que ela sente. Ela é uma grande atriz que expressa muito bem o signo de Leão quando é o momento dela brilhar. Nós temos o ex-presidente dos Estados Unidos, que foi também um destaque e diferente de todos os outros, o Obama, também de Leão. Ele de alguma forma deixou a marca dele na política, sem dúvidas, né? Ele foi eternizado como o primeiro presidente negro, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Então, ele também tem o destaque dele, como um leonino. O protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, também um leonino. Olha só como ele ficou eternizado nessa obra. Ele recebeu um papel de um protagonista que é mundialmente conhecido. Eu até me pergunto se ele consegue ter uma vida normal depois de ter sido Harry Potter nos cinemas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra o cantor Leonardo. Ele tem a identidade dele. Quando o cara vai se apresentar, quando o cara vai falar, ele não tem muitas papas na língua, né? Mas ele está expressando o que ele é. Então ele não está pedindo permissão para ser o que ele é. Uma jornalista em ascensão, que a gente vê nas TVs também, é a Maju, também leonina. Veja só como ela já teve o orgulho dela abalado por críticas, por pessoas acharem que ela não deveria estar onde está e por aí vai. Faz parte da jornada solar. Se a pessoa quer se construir de acordo com o coração dela, com a individualidade dela, ela vai enfrentar coisas que não gostaria. Se ela não quiser passar por esses enfrentamentos, ela volta para o mundo da lua e fica lá agradando a tudo e a todos e sendo bonito e bonzinho como um bom menino, uma boa menina. E por fim, uma pessoa de grande destaque que eu venho falando sobre ele e vou continuar falando sobre ele é o Jung. Ele também é de Leão. E vejam só, o cara foi um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. E isso tem a ver com o signo de Leão? Não necessariamente. Isso tem a ver com o elemento água. Porém, vejam só, ele criou toda uma obra de explicação do inconsciente, trouxe o inconsciente coletivo, explicou a jornada espiritual que o ser humano passa por ela a partir dos arquétipos, e tudo isso com ele no centro. Ele é o centro da obra dele, assim como o leão é o centro do que ele faz. Isso é desenvolver o signo de leão dentro da gente. O que você faz que ninguém faria igual. Isso é leão. No caso dos solares de leão, é como se a jornada deles fosse sempre levá-los cada vez mais na questão do destaque e do brilho. Eu trago pessoas de destaque aqui só para poder ficar mais fácil de ilustrar, porque são conhecidas. E é isso. Aqui a gente viu profissões relacionadas a leão e alguns personagens. Tudo isso para poder ajudar a ilustrar e colorir o signo de leão. Porque todo signo é muito rico e, por se tratar de um símbolo, ele é infinitamente preenchível.